Essa pergunta é maravilhosa e muito feita, porque nós estamos envolvidos na plantação de uma igreja e, pela graça de Deus, nós iniciaremos em breve num outro local uma nova plantação. Primeiro, eu gostaria de falar das coisas básicas que você já sabe. Que esse líder, ele deve ser temente ao Senhor, uma pessoa piedosa, uma pessoa que conhece as Sagradas Escrituras, um profundo conhecedor da palavra e uma pessoa íntima do Senhor, tendo vida de oração. Eu creio que tudo isso deve ser o perfil do líder e da liderança da igreja. Talvez devêssemos abranger isso para a vida de todos os cristãos, não é mesmo? Mas eu gostaria de falar de 3 pontos que eu acho essenciais para um líder ter na plantação de igrejas, além desses pontos básicos que eu já mencionei. O primeiro ponto é esse líder ter um coração ensinável. E quando eu digo coração ensinável, eu estou falando um líder disposto a aprender com outras pessoas. E por mais que isso pareça absurdo, não é. Muitas pessoas acham que sabem como fazer e acham que não precisam aprender com ninguém. Esse líder não tem um coração ensinável. E para plantar uma igreja, todo líder deve ter um coração ensinável. Perceba que isso se aplica à vida cristã. Mas um coração ensinável é disposto a aprender com irmãos na fé, com pessoas humildes da igreja, com líderes de outros ministérios, com irmãos que já tiveram uma longa caminhada ou até com irmãos que têm uma breve caminhada. Nós precisamos ter um coração ensinável. Perceba que isso está totalmente ligado a um coração ensinável pela palavra também. E ligado à segunda coisa que creio ser muito importante, um coração sensível à vontade do Senhor. É muito comum nós, durante o percurso de uma plantação de igrejas, ou até nós como membros e líderes da igreja, nós buscarmos a nossa vontade dentro daquilo que a gente conhece, dentro da nossa personalidade, da nossa experiência de vida. Muitas vezes vamos fazendo coisas boas no automático e deixamos de buscar a vontade do Senhor para aquele projeto ou para as nossas vidas. Mesmo entendendo que estamos fazendo coisas do Senhor. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ver se fica mais fácil o que eu estou querendo dizer. Você começa um trabalho e você entende que aquele trabalho da igreja deve fazer um trabalho social, por exemplo, com reforço escolar. E você vai usar o reforço escolar para evangelizar crianças. É um belo trabalho, não é verdade? É verdade. Mas na igreja local não tem ninguém capacitado e disposto a fazer esse trabalho de reforço escolar. Não tem nenhum professor, não tem ninguém com habilidades técnicas para realizar tal tarefa. Mas na comunidade local tem muitos lutadores, pessoas que conhecem artes marciais. E você poderia, ou a igreja poderia começar um trabalho a partir da luta, do ensino da luta, e assim partir para o evangelismo. Nós temos que ter um coração ensinável, até para o que Cristo e o Espírito Santo está mostrando a nós.
As coisas mínimas, os mínimos detalhes têm que ser colocados diante do Senhor. Isso que eu digo quando nós falamos em ter um coração sensível ao Espírito Santo e à sua palavra. É óbvio que, de maneira geral, tudo está estabelecido, esses princípios. Toda a igreja deve pregar o evangelho a toda criatura. Toda a igreja só deve fazer duas coisas para adorar ao Senhor. Ela busca os de fora e alimenta os de dentro, discipula os de dentro. Mas eu estou falando em como você vai fazer isso, usando estratégias que o próprio Deus está te dando. Às vezes Ele está colocando recursos nas suas mãos, Ele está colocando pessoas com dons específicos, Ele está te mostrando através das pessoas, e você, por causa de preferências pessoais, está fazendo coisas da sua cabeça. Mas o Senhor quer que você prossiga por aquele caminho, ou está na cara que Deus está mostrando aquele caminho. Mas como você não está sensível a isso, você fica aí batendo a cabeça, não é verdade? E em último lugar, esse líder deve ser trabalhador. Ué, mas o que você quer dizer, pastor, com trabalhador? Todo mundo não deve trabalhar? Sim. Trabalhador no sentido de ter um esforço a mais nesse início, principalmente. É necessário que esse líder aprenda mais coisas, além de sua vocação do Senhor. Quando você vai plantar uma igreja, quando você vai participar de uma igreja pequena que está no início, você membro, você líder, você pastor, você tem que estar disposto a aprender a fazer de tudo um pouco. Sim. Como diz aquele ditado, você bate escanteio e corre para cabecear. Sim, é isso que um líder deve fazer. Por isso é muito importante você ter um coração ensinável para essas coisas também e ser muito trabalhador, estar disposto a pagar um preço em aprender mais uma coisa para poder servir e depois aprender mais outra coisa. Se precisa na área da música, eu vou aprender um instrumento. Se precisa na área da tecnologia, eu vou aprender. Se precisa aprender a dar aula, se eu não tenho habilidade com crianças, mas é necessário, eu vou trabalhar, eu vou fazer um curso, eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer para servir. E isso vai consumir o seu tempo. Isso vai consumir o seu tempo, isso vai gerar desgaste na sua vida e muitas vezes desgaste na família. E eu não estou falando desgaste aqui como uma palavra ruim, não, estou falando que esse é um preço normal a ser pago, um preço comum a ser pago. Eu vou dar um exemplo de hoje. Nessa data, nós estamos fazendo um trabalho com crianças. Um trabalho que não temos muitas bases de outras igrejas que fazem. Nós estamos muitas vezes, pelo que entendemos, abrindo um campo, não desconhecido, mas abrindo um campo. E isso tem tirado muito tempo dos nossos irmãos, mas saibam que o trabalho feito no Senhor não é feito em vão. Meu líder, membro, irmão, você quer servir na igreja, isso vai consumir o seu tempo, mas Deus vai te abençoar. Então esse terceiro ponto é muito importante. Esse líder tem que ser trabalhador, tem que estar disposto a pagar um preço. Se bem que eu até acho que em todos os tamanhos de igreja, sempre terão que ter líderes trabalhadores e que paguem um alto preço. Mas nesse início, talvez o maior preço é
você aprender de tudo um pouco. Precisa de alguém para trabalhar com idosos? Eis-me aqui, eu vou aprender, eu vou ser o melhor professor, o melhor discipulador de idosos dessa igreja, o melhor nas mãos de Deus. Precisa discipular crianças? Eu serei o melhor pregador para a honra e glória de Deus, no sentido que eu vou dedicar, eu vou buscar orientação, eu vou gastar o meu tempo em aprendizado para entregar algo de Deus às pessoas. Precisa trabalhar com adolescentes, com jovens, em uma área específica da igreja? Eis-me aqui, mas saiba que isso vai consumir o seu tempo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Uma palavra pastoral para você agora. 90% das pessoas participam de igrejas pequenas. Pequenas. E você sabe que em igrejas pequenas, muitas vezes o trabalho de alguns é sobrecarregado. Sim, para vocês, saibam que o trabalho no Senhor não é feito em vão. O Senhor quem vai os abençoar e renovar as vossas forças. E você, meu irmão, ajude na sua igreja. Trabalhe em qualquer área. Esteja disposto a ser usado nas mãos de Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma pessoa disposta a ser usada em suas mãos. Aliás, você tem ideia do que Deus fez através da vida dos 12, do que Deus fez através da vida dos 70, do que Deus fez através da vida dos 120, dos 3.000, dos 5.000, ao longo da história, do que Deus tem feito através da vida de irmãos. Deus quer te usar para a honra e glória dele. Então trabalhe para ele em nome de Jesus. Creio que essas são as características que um líder precisa para a plantação de igrejas, além das outras que você já tanto escuta. Seja íntimo do Senhor, conheça a palavra do Senhor e seja um profundo plantador da semente do Evangelho. Deus abençoe e até a próxima. Se você chegou até aqui, meu irmão, dê um like nesse vídeo e já aproveita para fazer a sua pergunta para o próximo vídeo. Até!